Fala pessoalzinho, tudo tranquilo? Vamos para mais uma aula agora que eu deixei aqui gravada para vocês. Então eu vou pedir umas coisinhas para vocês. Ó. Se vocês curtirem a aula, não esquece de deixar uma curtida aí no vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, por favor se inscreve, que isso daí vai ser bastante importante para mim e para você. Se ativar as notificações, nota 10, melhor ainda. Se curtir muito o vídeo, posta, manda para os seus amigos, compartilha com seus amigos. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, joga aí nos comentários aí embaixo, que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês e até gravar novos vídeos a respeito, beleza? Valeu, galera, bora pro vídeo. Então vamos lá, ó. Hoje a gente vai continuar falando sobre métodos criativos. Nessa aula aqui, na aula passada, na verdade, a gente falou sobre brainstorming e mind mapping. A gente já conseguiu até fazer aquela dinâmica que eu queria fazer com vocês do brainstorming e do mind mapping. São dinâmicas muito legais que, se vocês conseguirem implementar nas dinâmicas de projetos de vocês aqui pra frente, vocês vão ver que rendem muito. E hoje tenho outras quatro técnicas que eu quero mostrar para vocês, que são Ishikawa, ciclos de Deming, né, PDCA e PDSA, Design Thinking, que a gente vai falar um pouquinho sobre Design Thinking, mas o pessoal que faz Design Thinking mesmo gosta de fazer isso aqui de uma maneira muito específica e tudo mais, mas meio que vamos colocar assim, entre muitas aspas, um pouco do que a gente está fazendo nesse curso aqui como um todo seria um Design Thinking, ou o que vocês pensam, a forma que vocês aprendem a pensar durante o curso de engenharia é um Design Thinking, né? Então, normalmente as pessoas que fazem esse tipo de curso aqui não são pessoas da engenharia, são pessoas de arquitetura, como é que chama? Publicidade, mas basicamente vem da nossa maneira de pensar. Vocês vão ver que isso aqui é muito comum. Depois tem o método Delphi, que a gente vai trabalhar hoje também, e os que a gente não vai conseguir trabalhar hoje, a gente vai trabalhar depois da P1, são a tabela de associação, análise SWOT, 5 porquês e 5W1H e 5W2H. Beleza, então vamos lá, pessoal. Vamos começar com o Ishikawa. Então a gente tem o Ishikawa, ou espinha de peixe, e ele é uma ferramenta utilizada em diversas metodologias, dentre elas o Lean Manufacturing, tá? Eu estou colocando várias metodologias aqui nesse curso, de novo, acho que eu já até falei com vocês a respeito, mas tem várias metodologias aqui que eu sei que muita empresa da nossa região utiliza, né? Tem muita empresa que mexe com Lean, tem muita empresa que mexe com Six Sigma, então tem algumas técnicas aqui que talvez são as mais comuns dessas metodologias e eu acho que é muito importante que vocês vejam elas já na faculdade. Então, Ishikawa é uma que vocês vão ver em todo lugar. O Lean usa muito, tá? O pessoal de Lean Manufacturing. O objetivo dele é explorar um problema para que se encontrem possíveis causas raiz, né? Então você começa pensando sobre o problema e você vai especificando as partes desse problema até você chegar em uma causa raiz. Essa metodologia do Ishikawa ela combina muito com uma outra metodologia que se chama FTA, que é a Fault Tree Analysis, né? Então análise da árvore de falha. Você vai pegar uma falha e você da falha você vai tentar chegar na causa raiz. É mais ou menos o mesmo raciocínio. Ele pode ser montado em uma reunião de brainstorming, por exemplo. Então você consegue utilizar da mesma forma que a gente usou o mapa mental na nossa reunião de brainstorming. A gente pode utilizar o Ishikawa numa reunião de brainstorming se a gente estiver olhando para um problema específico. Ele pode ser um produto de uma reunião ou pode ser utilizado como uma ferramenta visual para estimular conexões e a criatividade. Então é a mesma coisa que o mapa mental nesse sentido, né? Eu posso utilizar ele como resultado daquela reunião, né? Então como uma documentação, ou eu posso utilizar só como uma ferramenta visual para as pessoas ficarem olhando para o problema e para as coisas que já foram pensadas e pensarem sobre novas coisas a partir daquilo que está ali, né? Porque às vezes a memória da gente é um pouco falha ou um pouco seletiva, vamos dizer assim.
E o Ishikawa, ele, até certo ponto, eu acho que ele parece um pouco com o mapa mental. Ele é mais estruturado, mas ele parece um pouco com o mapa mental. O mapa mental é muito livre, né? O Ishikawa, ele tem uma estrutura mais definida, assim. Mas funciona como produto ou como ferramenta visual da mesma forma. Ele também é conhecido como diagrama espinha de peixe, talvez você já tenha ouvido falar desse nome, ou diagrama 6M. Pra ser bem honesto, 6M eu nunca havia ouvido falar até as pesquisas que eu estava fazendo para essa aula. Mas pode ser que em outras regiões ele se chame de 6M. Aqui na região de Campinas acho difícil, porque já tem a empresa que chama 3M. Aí esse diagrama chama 6M e vai fazer uma conexão esquisita com a empresa aí, que às vezes não tem nada a ver. Então, esse nome 6M que eu não conheço por aqui. Então, olha só, o diagrama Ishikawa, pessoal, como que ele funciona? Eu vou pegar uma descrição do problema, não é uma descrição longa do problema, é uma descrição simples do problema. Eu vou colocar numa caixinha, normalmente a gente coloca nessa caixinha aqui do lado direito. Não sei muito bem porquê, mas todos os Ishikawas que eu vi, eles tinham essa carinha aqui com a caixinha do lado direito. Então, normalmente uma descrição ou o título do problema aqui, por exemplo, peça falhando, ou sei lá, motor com funcionamento intermitente, qualquer coisa assim. Então você vai ter uma pequena descrição do problema aqui, e aí você vai fazer um traço horizontal assim, ó, certo? Para cá. Beleza. Desse traço horizontal vão partir alguns ramos, né? Então você vai fazer ramos assim, e cada um desses ramos vai ter um nome de categoria aqui em cima. Então, por exemplo, motor intermitente, eu posso ter aqui parte elétrica, parte mecânica, lubrificação, sei lá, quaisquer categorias que você consiga colocar. Aqui tem 6 categorias, ele pode ter mais ou menos categorias conforme for sendo discutido na reunião, né? Talvez durante a reunião pode-se propor uma reestruturação, falar, olha, em vez de parte mecânica, a parte mecânica está abrangindo muita coisa, vamos colocar, vamos separar em partes fixas e partes móveis, sei lá, qualquer coisa que faça sentido nesse âmbito aqui. Aí beleza, aqui eu tenho as categorias, tranquilo, e aí de cada categoria eu vou colocar uma causa raiz provável. Então a gente vai puxando essas causas aqui assim, ó, né? Então na categoria 1 eu tenho a causa 1, a causa 2, categoria 2, sei lá, aqui na 4 eu botei a 3 e a 4, assim por diante. Você vai puxando essas causas aqui. Normalmente não se bifurca coisas que saem de cada uma dessas causas, né? Normalmente as coisas vão sendo especificadas a partir do centro da espinha para a parte externa, né? Mas você pode organizar essas causas que vem aqui em cada haste dessas da maneira como você achar melhor. E caso uma causa seja muito complexa que você queira expandir essa causa, você pode montar um novo Ishikawa partindo de uma causa dessas. E aí você faz a barra horizontal, faz as categorias e vai expandindo, tá? Funciona bem. Ele não é um diagrama muito novo, ele é muito tradicional. Não é um diagrama muito novo, mas funciona muito bem. Beleza, vamos seguir aqui. Alguns tópicos importantes ainda sobre Ishikawa. Na montagem de Ishikawa, a seleção das categorias, que podem ser mais do que 6, é muito importante, né? Talvez a forma como você pega as categorias, ela pode ser decisiva na forma como você vai solucionar o seu problema. Porém, e daqui que vem os 6 M's, você pode selecionar as categorias que podem, quer dizer, ao contrário, essa questão dos 6 M's aqui é a seguinte, tem 6 categorias, todas elas começam com M, que elas são muito propícias para resolver problemas do ambiente fabril. Não são todos os problemas que se resolvem com essas 6 categorias aqui, né? Mas se você vai para uma empresa de manufatura mesmo, uma empresa cuja atividade principal é manufatura, você já
talvez em salas de reunião ela já tem até o diagrama Ishikawa prontinho montado lá, só para você preencher. E em cada um dos ramos vai ter um dos M's aqui, né? Então você vai ter já, aí você vai entender por que o pessoal chama de 6 M's aqui, essa metodologia. Quais são essas categorias, então, que são propícias para resolver problemas do ambiente fabril? Você tem método, máquina, medida, mão de obra, material e meio ambiente. Esses são os 6 M's aqui, por isso que esse diagrama é chamado de diagrama 6M em algum lugar aí que eu não sei onde é. E beleza. Como que a gente especifica cada uma dessas categorias aqui? Ó? Vamos lá. O método. O método, quando você olhar para a categoria método, você vai olhar para isso aqui, ó, como o método de produção do produto ou execução do serviço afeta o problema. Né? Porque você é uma metodologia de resolução de problemas, então você tem que relacionar o método de produção com o problema que você está tentando resolver. Depois, a máquina. Como as máquinas ou equipamentos disponíveis para execução do trabalho afetam o problema. Também mesma coisa, vou ter que relacionar o maquinário, os equipamentos disponíveis com o problema lá. Pode ser que eu esteja tendo um problema de não atendimento de tolerâncias, por exemplo. Aí, a máquina pode ser um ajuste da máquina aqui e tal. No método, pode ser que tenha alguma coisa que seja crítica no método, por exemplo, sei lá, expansão térmica. Às vezes a peça está muito quente, você está usinando ela muito quente, e a hora que a peça esfria, as dimensões se alteram e você pode estar fora do especificado porque você está usinando ela quente. Sei lá. Medida. Como as métricas utilizadas para medir o desenvolvimento da atividade influenciam o problema. E aí você tem aqui vários tipos de métricas, né? Tanto você pode ter métricas do tipo medidas mesmo, né? Que nem a gente estava falando agora, eu tenho problema de tolerância lá. Pô, será que eu estou tirando a medida a quente ou será que eu estou tirando a medida a frio? Será que isso importa? Né? Qual que vai ser o regime de operação da peça no final das contas? Isso é uma coisa. Outra coisa que pode acontecer é o seguinte, você tem um processo, né? E você tem uma falha de processo, por exemplo, eu tenho aqui um sistema de produção de peças e eu quero que essas peças sejam produzidas a uma determinada velocidade e tudo mais. Beleza, aí eu tenho um problema com essa velocidade. Né? Eu acho que essa velocidade não está sendo atendida, a gente não está medindo, a gente não está tendo velocidade suficiente. Será que a maneira como eu meço essa velocidade do processo pode influenciar o meu problema? Né? Às vezes, dependendo, você pode ter uma influência significativa. Né? Às vezes você está encontrando um atraso na entrega das peças, por exemplo, e você está medindo o tempo de produção, mas às vezes você não tem um problema de produção, você tem um problema de logística, né? E isso que está afetando o tempo de entrega das suas peças. Então, às vezes a forma como você mede, o lugar onde você mede as coisas, pode te trazer informações equivocadas. Né? Às vezes você vai acelerar pra caramba a produção lá, comprar mais máquina, fazer um negócio e não vai aumentar a entrega, porque o seu gargalo está em outro lugar. Né? Então tem que tomar cuidado com isso aqui. Depois, e aqui ó, como a forma de realizar as medições influencia o problema. Isso daqui é outro parâmetro também, né? Quer dizer, às vezes você pode medir a mesma coisa de determinadas formas, né? E de diferentes formas. E a maneira como você mede alguma coisa pode ser, pode beneficiar o problema ou pode ir contra o problema. Tudo vai às vezes, por exemplo, você tem lá uma norma, essa norma pede que você meça alguma coisa, mas ela não especifica claramente como você deve medir essa coisa. E dependendo de como você medir, você pode ter uma informação diferente. Eu tenho um exemplo esses dias, me veio um exemplo na mente de como medir a espessura de cabo de aço. A gente estava vendo isso na matéria de máquinas de elevação e transporte que vocês vão fazer no futuro. Até vou pegar aqui, ó. Tem uma forma certa de você medir a espessura de um cabo, né? Então aqui, ó, deixa eu ver se eu encontro aqui. Não está nesse slide, está no slide anterior.
Tá nesse aqui. Tá nesse slide aqui. Então, olha só. Você tem os cabos de aço, né? E você tem diferentes maneiras de medir esse cabo de aço, ó. Isso aqui está especificado na regra. Então, você tem que medir aqui o maior diâmetro do cabo de aço e não o menor diâmetro, né? Então, às vezes, a forma de você medir o diâmetro do cabo de aço vai influenciar na hora de você comprar esse cabo de aço, vai influenciar num determinado dimensionamento. E se você medir esse diâmetro errado, pode ser que você especificou um cabo e está comprando outro cabo. E esse outro cabo pode ser que não atenda ao que você especificou, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Voltando aqui para a nossa reunião, para nossa reunião é ótimo, né? Para nossa aula. Então aqui já foi, medida já foi. Mão de obra. Como as pessoas envolvidas influenciam o problema? Esse eu acho que é vamos dizer assim, uma das categorias frágeis do Ishikawa, né? Porque primeiro que o ser humano é falho mesmo, é suscetível à falha, e segundo que talvez é um ponto, principalmente no processo fabril, onde as pessoas adoram apontar problemas, né? Então o problema é sempre da mão de obra, a mão de obra que não faz direito e não sei o quê, e nem sempre é verdade, né? Então às vezes, se você não tomar cuidado, a mão de obra ela pode passar como um bode expiatório aí do problema e pode acabar ocultando outras reais causas aí. Então é muito importante que a gente saiba focar exatamente em como a gente vai trabalhar nessa categoria de mão de obra, né? Para não pesar muito a mão nela e achar que a responsabilidade está toda nela, porque às vezes não está. Isso é uma coisa. Outra coisa é que normalmente com relação à mão de obra, né, se de fato for identificado que o problema é mão de obra, existem diversas formas de você resolver problemas de mão de obra, né? Algumas pessoas têm em mente que mão de obra o problema existe e a solução do problema é substituir a mão de obra. E nem sempre é verdade. Às vezes você tem uma mão de obra que precisa de substituição mesmo, né? Tá necessário e você pode fazer a substituição. Mas existem outras coisas, né, que você pode fazer. Existe treinamento, existe escala, né? Às vezes a pessoa está cansada, existem férias, existem várias medidas aí que você pode fazer para que você trabalhe nessa questão da mão de obra e resolva esse problema da mão de obra, né? Às vezes é um problema de motivação, às vezes é um problema pessoal. Enfim, quando a gente mexe com o ser humano especificamente, as coisas são mais difíceis, né? Por isso que eu falo que essa questão da mão de obra aqui, ela é sensível no sentido de que se você pegar algumas pessoas muito incisivas, talvez, na reunião aí do Ishikawa, você pode acabar tendo decisões aí que podem ser talvez não as melhores, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso aqui. Depois, material. Como a qualidade e o tipo de matéria-prima influenciam o problema, né? Isso aqui também é outra coisa muito importante. Na engenharia a gente está cansado de ver formas de selecionar materiais, características de materiais, tipos de materiais, né? Então é muito claro de que o fato de que o material ele pode influenciar realmente na solução do problema. E quando a gente fala de material, tem uma questão muito importante que talvez permeie todos os tópicos do Ishikawa, mas que na parte de material ela é especificamente importante, que é a questão do custo, né? Então, quer dizer, existe um material que, esse material é fantástico, ele resolve o problema, a aplicação funcionaria de uma maneira perfeita. Só que o custo dele é muito elevado. Então, a gente tem que buscar outros materiais que tenham características similares, que resolvam também o problema, mas que tenham um custo menor, né? E aqui, então, isso acaba sendo um grande desafio da parte de material. Depois, meio ambiente. E meio ambiente aqui não está necessariamente relacionado com a natureza, com os animais, essas coisas todas. Lógico que a gente tem que ter essa preocupação ambiental também, né, quando a gente está resolvendo um problema, mas o meio ambiente aqui, que essa característica propõe, é como que o meio
em que a atividade está inserida influencia o problema, né? Então, será que o meu ambiente fabril, será que ele está com características adequadas? Será que ele tem uma fluidez legal? Será que eu não tenho um problema de layout ali que está matando a minha logística do meu ambiente fabril? Será que a iluminação está adequada? Será que a temperatura está adequada? Será que o espaço útil está adequado? Enfim, todas essas questões que permeiam a questão do meio em que você está tendo a produção ali, né? Então isso daqui é algo que realmente pode influenciar o problema. Um problema muito comum de ambiente quando você tem empresas que fazem usinagem é o problema de iluminação, né? Às vezes você vai... Hoje é menos crítico esse problema, né? Hoje você tem várias máquinas CNC realizando as operações lá e meio que é mais seguro para todo mundo. Mas em tempos mais antigos você tinha, por exemplo, tornos manuais, né? E as pessoas, os torneiros lá produzindo peças em tornos manuais. E você tem um problema com isso quando você vai mexer no torno, que é o problema da iluminação, né? Porque a luz que ilumina o torno, ela tem algumas características especiais, né? Por que essas características especiais? Vocês vão reconhecer o problema imediatamente. Sabe quando você está andando de noite na rua, né? E acho que a maioria de vocês já passou por isso. Você está andando de carro e aí tem um outro carro andando do lado do seu carro. Você olha pela janela e você olha para a roda do carro e parece que a roda está parada, né? No momento em que o carro está em movimento, você vê que parece que ela está se movendo ali numa velocidade diferente da velocidade do carro mesmo, né? Parece que ela está... Ou ela está parada, assim, às vezes parece até que ela está girando para trás, não para frente. Enfim, você tem esse problema com sistemas rotativos. Você pode ter esse problema de diversas formas, né? Esse problema ele é chamado de aliasing, né? A gente estuda isso na parte de processamento de sinais. E o que acontece? Basicamente, você tem uma frequência de rotação do seu objeto que você está observando ali, e você tem uma frequência de pulsos da luz, e essa frequência de pulsos, né, acaba sensibilizando a sua retina de uma determinada forma que parece que aquele negócio não está se movendo na velocidade que está. Às vezes, se o pulso for, dependendo de como for o pulso, dependendo da rotação que o negócio está, parece que está exatamente parado, né? Parece que o negócio está exatamente parado. Isso pode causar acidentes, né? Porque a luz está lá pulsando e aí você está lá com o torno, às vezes o torno está ligado, mas ele está ligado numa frequência que casa com a frequência da rede elétrica, e aí parece que o negócio está parado ali, né? Parece que não está piscando. Você tem isso aí, acaba acontecendo em múltiplos, né? Dependendo se a peça não tiver nenhuma simetria radial, ele vai acontecer em múltiplos de 3.600 RPM. Mas se a peça tem eixos de simetria, né? Se ela tem uma simetria radial ali, pode ser que você, por exemplo, se a gente estiver girando algo que seja como um quadrado, por exemplo, ele tem partes simétricas a cada 90 graus, né? Você tem uma simetria radial a cada 90 graus. Então, você pega essa frequência de 3.600 RPM e divide por 4. E aí você já está falando de efeito esse efeito de congelamento aí da imagem a 900 RPM, que é uma velocidade até nem tão alta para um torno. Então tem que tomar muito cuidado com isso, né? E aí a característica que você tem para uma luz que vai iluminar um sistema de torneamento é que ela tem alguns filtros elétricos aí, ou ela pode ser alimentada por uma corrente contínua em vez de corrente alternada, ou ela tem alguns filtros elétricos para minimizar essa oscilação e para que ela emita a luz de maneira constante. Aí a sua retina é sensibilizada de uma maneira diferente e você consegue ver, né? Consegue ter uma impressão melhor de que aquilo está girando. Então tem que ter muito cuidado com essa parte aí.
E isso é um problema, de novo, de meio ambiente, né? Quer dizer, será que se o meu problema for acidente com contornos, talvez a iluminação seja algo que esteja no meio ambiente aí, nessa categoria de meio ambiente. Bom, beleza. Aqui, ó, os 6Ms de Ishikawa são muito aplicáveis a problemas da área de fabricação e podem não ser adaptáveis a todos os problemas, né? Você pode adaptar as categorias para o uso em seus problemas, adicionando novas categorias ou mudando essas categorias aqui, se você acha que, por exemplo, se você está oferecendo um serviço, talvez a categoria de material não seja muito útil, porque às vezes você não vai oferecer um material, você vai oferecer um serviço. Não tem nada de material ali. Então você pode mudar essa categoria, substituir por outra coisa, enfim, você pode adaptar o Ishikawa para aquilo que você está oferecendo. Beleza, terminamos Ishikawa. Basicamente, o icônico do Ishikawa é isso aqui, ó. Opa, aqui, ó. O diagramazinho espinha de peixe com essa carinha aqui. Voltando agora, a gente vai para os ciclos de Deming, né? Então a gente tem PDCA e PDSA. Esses ciclos aqui, eles são muito importantes. Vocês vão encontrar esses ciclos direto também em várias metodologias. Então aqui, ó, eu tenho três exemplos aqui para vocês. Tem o Six Sigma, né, o Six Sigma, tem o Lean Manufacturing e tem o TPS, que é o Toyota Production System, que evidentemente é utilizado pela Toyota, mas pode ser utilizado por outras empresas também, né? Como que funciona essa questão do PDCA ou PDSA? Vamos lá. Esse ciclo de PDSA, ele também é conhecido como ciclo de Shewhart, né? E esse ciclo de Shewhart aqui, o Shewhart, se eu não me engano, ele veio depois do Deming, né? Ele adaptou o PDCA a partir do PDSA do Deming, mas ele acabou que ficou mais conhecido na literatura. Então você tem o ciclo de PDSA, também conhecido como ciclo de Shewhart, e ele foi concebido em um período no qual a principal filosofia no ambiente de produção era o Plan do C. Isso aqui a gente nem vê mais, essa nomenclatura aqui, Plan do C, ninguém mais usa isso aqui. Mas era o que se usava na época, né? Década de 50, 60, se usava esse Plan do C aqui. Então você planeja, executa e observa os resultados. Não havia um fechamento de ciclo aqui, né? Aqui no PDCA você tem o Plan, Do, Check, Act, e esse Act aqui ele já engata um novo planejamento. Então você tem um fechamento de ciclo, mesma coisa no PDSA, onde o S ele entra no lugar do Check, ele se transforma na palavra Study. Tem leves implicações, mas basicamente são muito parecidos, né? Então você usava o Plan do C, que é uma metodologia na qual cada etapa de desenvolvimento possui um fim em si própria, né? Você propunha uma mudança e era aquilo lá. Segundo essa visão de Shewhart, para se obter evoluções consistentes, é necessário que se possa aprender com as próprias mudanças propostas antes de propor novas mudanças. Isso aqui, pessoal, é algo que eu acho essencial no processo de desenvolvimento de produtos, atividades, processos e tudo mais, né? As pessoas têm uma ânsia em mudar as coisas antes mesmo de saber qual que é o resultado das coisas que elas já estão fazendo, né? Algo que se vê muito no ambiente de faculdade é a mudança de algo que na Unicamp se chama de catálogo, né? Não sei se na PUC tem o mesmo nome. Mas mudança de grade de curso, quer dizer, você propôs uma alteração na grade de um curso, beleza. Na minha visão particular, você deveria esperar pelo menos 5 anos, né? Porque quando você tem 5 anos, você vai ter pelo menos uma turma que passou por essa nova grade completamente, e essa nova turma já está apresentando os resultados dessa passagem pela nova grade. Então é interessante que você consiga observar quais foram os efeitos antes de você propor uma nova mudança. E não é o que acontece. Eu já trabalhei em lugares que a cada 2 anos a grade mudava toda. E fica extremamente complicado, porque além da logística do curso, né, além de alocação de professores e tudo mais,
você tem uma questão de você está fazendo mudanças no escuro, né? Sem saber qual é o resultado da mudança anterior para você saber se você está corrigindo para o lado certo ou para o lado errado. Então, às vezes a gente tem uma noção e às vezes essa noção nos engana, né? Nem sempre aquilo que a gente acha, olha, se eu mexer aqui vai melhorar isso. Às vezes nem sempre, né? Não é algo tão direto, as coisas às vezes não são tão diretas, né? Às vezes, para quem gosta de economia, você vê que, por exemplo, você tem a questão de alteração da taxa Selic lá, né? Quando você aumenta a taxa Selic, você deveria esperar que o mercado corrigisse reduzindo a inflação. E aí entra de novo o tal do às vezes nem sempre, né? Porque às vezes você aumenta a Selic e a inflação continua subindo. E você aumenta, ela continua subindo e às vezes a Selic até contribui para o aumento da própria inflação, né? Então é muito complicado. Tem algumas questões que são muito complicadas, né? E é legal você conseguir medir os efeitos das mudanças antes de propor novas mudanças. É isso que o Short propõe com a visão dele aqui. Seguindo aqui, ó. Então vamos lá para os ciclos aqui. Eu tenho a primeira palavra dos ciclos, dos dois ciclos, que é a palavra P, é a letra P, na verdade, né? A letra P vem do verbo plan, verbo em inglês que significa planejar. Né? Então, no plan, eu tenho que definir os objetivos e fazer previsões acerca dos resultados do plano. Eu tenho que definir aquilo que a gente chama de KPI. KPI é Key Performance Indicator, quer dizer, indicador-chave de desempenho. E eu tenho que responder algumas questões aqui. Repara que nessa parte do planejamento, ele é um planejamento que não é só assim, saber o que a gente vai fazer e como a gente vai fazer. Ele espera objetivos, ele espera resultados, previsões de resultados. Ele espera que você já defina no planejamento como você vai medir o sucesso da operação, como que você vai medir esses resultados aqui. Então é um planejamento bem focado, não é um planejamento qualquer. E você tem que responder as seguintes questões aqui, ó. Primeiro, quem? Né? Então, no planejamento, quem vai executar, quem vai ser o agente disso daqui? Depois, o que? No sentido de saber exatamente qual é o problema que está sendo resolvido e o que será feito. Né? Esse o que aqui tem essas duas conotações. Depois, onde? Onde o problema vai ser, onde está acontecendo o problema, onde ele vai ser solucionado, onde que a gente vai executar as ações de solução do problema. Tudo isso tem a ver com esse onde aqui. Onde a peça vai ser produzida, onde a matéria vai ser comprada, onde eu vou recrutar, de onde eu vou recrutar as pessoas. Tudo isso tem a ver com esse onde aqui, ó. Quando, né? Primeiro de saber também quando a falha aconteceu, quando o problema aconteceu e quando as ações vão ser tomadas, quando as coisas vão ser resolvidas, quando eu vou ter o final da operação. Talvez o quando é a questão principal do planejamento, né? Porque você tem que, um bom planejamento ele vai ter um bom cronograma e um bom cronograma vai te dizer com alguma precisão quando as coisas irão acontecer. Depois o porquê, né? Que é o why. Quer dizer, por que as ações estão sendo executadas, por que o problema aconteceu, tudo isso está aqui dentro do planejamento. Aí a gente tem o como, que é uma especificação de como aquilo que está especificado no que vai ser executado. Então, como que eu vou executar isso? Né? De que forma, com quais ferramentas, com quais materiais, como que isso aqui vai ser executado. E tem também a questão do planejamento financeiro, né? Então você tem a questão, o segundo H aqui do how much, do quanto custará. Então repara que a gente tem um 5W2H aqui embutido dentro da fase de planejamento do PDCA. Então, é observável que este ponto da metodologia pode ser desenvolvido em conjunto com um 5W1H. Quando a gente fala de 1H não tem a questão do custo, que isso aqui na verdade é um ser mitológico dentro de uma empresa, porque tudo que você vai fazer envolve custo. Então se utiliza o 5W2H,
né? E por consequência, a gente pode, para fazer isso daqui tudo, a gente pode utilizar um brainstorming. Então repara que a gente já está misturando três coisas: o P do PDSA ou do PDCA com o 5W2H com o brainstorming, né? Você pode fazer isso daqui e você pode utilizar juntando tudo isso daqui. Eu particularmente sempre gosto de fazer brainstorming com uma ferramenta visual. Então você pode juntar tudo isso daqui com um mind map também. Vai da sua fluência nas ferramentas, né? Mas as coisas elas tendem a entrar em sinergia e a contribuir para a solução aqui, tá? Então esse é o P do PDCA. Depois vem o do, né? O D aqui do PDCA ou do PDCA é o do, é a fase da execução. Então nesse do aqui a gente tem algumas coisas que a gente tem que fazer. A gente tem que implementar o plano, né? E ao mesmo tempo que eu vou implementar o plano, eu vou coletar dados para aferir o seu sucesso. Então, repara que aqui a gente definiu os KPIs, certo? Quando eu defino o KPI, eu defino o indicador de desempenho. Para definir o indicador de desempenho, eu tenho que definir o KPI em si, ele é uma métrica, né? Então eu vou pegar lá os dados necessários para que eu possa calcular essa métrica. E isso é feito aqui no do, né? Então, além de executar as coisas, eu já coleto os dados para aferição do sucesso da tarefa. Idealmente, eles deveriam ser realizados... Aliás, idealmente deveriam ser realizados testes em escala antes da execução do plano. Isso aqui idealmente, tá? Às vezes você consegue fazer os testes em escala menor, depende muito. Se você tiver numa área, por exemplo, de desenvolvimento de software, é muito prático você desenvolver um primeiro teste menor em escala para você testar se aquela solução vai ser melhor ou se não vai ser melhor. Mas dependendo da aplicação, você simplesmente não consegue fazer um teste em escala porque você precisaria de muita estrutura para fazer um teste em escala. Então você já vai direto para a execução da tarefa mesmo. Normalmente esse do aqui, ele é a maior parte do ciclo do PDCA ou do PDSA. Mas se você vai para uma empresa como Lean Manufacturing, por exemplo, que segue um Lean Manufacturing, ou uma empresa que siga o TPS, por exemplo, que é o sisteminha lá da Toyota, o planejamento passa a ser a maior parte, né? Então, algumas metodologias aqui, elas dão muito enfoque para o planejamento. Você vai ter um planejamento muito detalhado, muito grande. Então, você nesse planejamento, você vai fazer teste pra caramba já no planejamento. Esses testes em escala aqui, ó, eles em algumas empresas eles passam a fazer parte do planejamento, para que você na hora da execução de fato a execução seja muito rápida, né? Por isso que casa muito bem com o Lean Manufacturing, porque não vai ter tentativa e erro na execução, vai ser feito de uma vez só e para não fazer de novo, né? Então por isso que no Lean Manufacturing o plan passa a ser a maior parte. Mas em outras empresas que não seguem Lean, que não seguem TPS, nada, o Do ele passa a ser a maior parte e os testes vão ser feitos no Do também, não no planejamento. Depois a gente tem o C ou o S, dependendo do que a empresa segue. O C é de check e o S é de study, né? E nessa parte aqui você já passou pelo Do e agora você vai analisar os dados coletados e reportar as métricas de desempenho aos tomadores de decisão, né? Essa parte aqui do check e do study, ela é uma parte muito importante. É uma parte de consolidação do aprendizado do time, né? Então você tem que pegar aquilo que foi proposto, que foi executado, e você tem que gerar sempre conhecimento para o time, gerar documentação, para que da próxima vez que uma tarefa parecida for executada, aquele conhecimento já esteja disponível e as pessoas não pequem por tentar, por exemplo, reinventar a roda, né? Se tem alguma coisa que já se sabe a forma de fazer, já se encontrou uma boa forma de fazer, você usa aquela forma que já foi encontrada, que já foi aprendida. Você não precisa reverificar, reestudar tudo de novo, né? Quando você faz essa consolidação do conhecimento,
você tem aquilo que se chama de desenvolvimento incremental ou evolução incremental, né? Onde você evolui por degraus e uma vez que você subiu um degrau, você não desce mais aquele degrau, né? Então você tem um desenvolvimento, você tem uma evolução incremental do seu time aí. Os dados aqui, ó, do check do study, eles devem ser comparados às previsões iniciais e deve-se documentar os aprendizados para os próximos passos, aquilo que eu estava falando agora há pouco. O termo check ele foi posteriormente alterado para study, né? Então você tem aqui uma evolução do termo PDCA, por isso que algumas empresas usam PDSA em vez de PDCA, para demonstrar a importância de se aprender com o ciclo antes de iniciar a nova rodada. O objetivo é que o desenvolvimento seja incremental, aquilo que eu estava falando para vocês. Aí a gente tem aqui no ACT a última fase do plano, né, a última fase do ciclo de PDCA ou PDSA, e o ACT implica em decidir quais as próximas mudanças para a melhoria do processo. Ele implica em planejar o próximo ciclo e decidir se a mudança pode ser implementada ou deve ser abandonada caso não funcione como o esperado. Né? Então aqui no ACT você tem o fechamento do ciclo. Né? Você pode engatar para um novo planejamento ou você pode simplesmente decidir sair do ciclo a partir do momento em que você ou a sua equipe decidem que a mudança ela deve ser abandonada porque ela não funcionou como esperado, né? Ou que no momento atual não são necessárias mais mudanças até que surja um novo problema. Então você pode, aqui no ACT você tem a possibilidade de continuar o ciclo ou de quebrar o ciclo, tanto faz. Vai muito do problema que você está tratando. Essa fase do ACT, ela busca fazer essa conexão entre uma rodada do ciclo PDSA ou PDCA e a próxima rodada. Normalmente você encontra esse diagramazinho aqui do PDCA. Né? Então você tem um ciclo que você vai fazer o planejamento, a execução, o estudo, a atuação e volta para o planejamento e assim por diante. Fica girando. Desculpem. Até que se encontre soluções adequadas ou até que se entenda que não é necessário mais evoluir nesse tópico nesse momento. Vamos agora para o Design Thinking, pessoal. Isso aqui eu acho que é uma maneira bonitinha de se falar como um engenheiro pensa ou como um engenheiro deveria pensar. Vocês vão ver que para nós é muito intuitivo. Né? Você lê isso aqui e você fala assim, pô, mas nem achei que isso aí tinha nome, né? Achei que era assim que funcionava. Mas ele é importante. Então vamos lá. Vocês vão encontrar isso aqui na carreira de vocês, então é legal vocês saberem do que se trata. O Design Thinking, mais do que um método, ele é tratado como uma abordagem para que se crie um processo de pensamento crítico e criativo. Então, caso você, como engenheiro, ainda não tenha... deixa eu só tirar essa notificação daqui, que precisa também... Pronto, está me desconcentrando. Mais do que um método, então, ele é uma abordagem para que se crie um pensamento crítico e criativo. Então, se você, como engenheiro, ainda não tem uma abordagem parecida com essa, você pode adotar essa. Mas eu acho quase impossível que quase todos vocês não pensem dessa forma já. Mas vamos lá. Ele possui algumas etapas que podem ser cumpridas em ordem cronológica ou não, a forma como se mostrar conveniente. Quais são as etapas? A gente tem basicamente imersão, ideação, prototipagem, desenvolvimento e desenvolvimento. Na verdade, a gente tem alguns desmembramentos dessas etapas aqui, mas vamos começar com essas 4. Então, a imersão. A imersão é o processo de contato com todas as ideias que cercam o ambiente ou o problema em questão. Se você estiver falando de um trabalho, por exemplo, que você está fazendo, a imersão seria a parte da pesquisa, né? Então, você vai pesquisar tudo que já foi feito em relação àquele problema, todas as soluções que já foram propostas, que não foram propostas,
tudo aquilo que funciona e tudo aquilo que não funciona a respeito do problema que você está tratando. Ela pode ser vista como uma fase de estudos ou pesquisa preliminar, onde as informações devem ser levantadas com qualidade e quantidade. Isso aqui soa familiar, né? É uma fase na qual o enunciado dos problemas é criado também. E essa parte aqui de enunciar os problemas é uma parte que as pessoas naturalmente ignoram, né? As pessoas acham que o enunciado do problema é algo que não é importante, né? A gente já sabe qual é o problema, mas ela é uma fase muito importante, né? Porque no enunciado do problema você define o escopo da ação, né? Você define exatamente o que você quer fazer e o que você não quer fazer quando você tentar resolver aquele problema. E isso te ajuda muito a focar numa solução, a focar em um método, a focar em uma vertente, e te ajuda a ser objetivo na solução do problema, né? Então, enunciar o problema, entender qual é a pergunta a ser perguntada é algo muito importante, não só no design thinking aqui, mas como em todas as metodologias aí para a solução de problemas, né? O problema é a raiz de qualquer metodologia de solução de problema. Então ele deve ser muito bem enunciado. Essa fase normalmente é realizada em conjunto com a análise SWOT, né? Essa análise SWOT a gente vai ver em próximas aulas, mas é uma análise, o S ele vem de Strength, que é força, W vem de Weakness, que é fraqueza, O vem de oportunidades, né? Opportunities, que são as oportunidades que você pode encontrar com onde quer que você esteja aplicando essa análise SWOT. E o T vem de threats, né? Quais são as ameaças que você tem por ter esse problema acontecendo. Então, quando você faz a imersão, você busca alocar ou classificar partes do seu problema, né, com um diagrama, com uma análise SWOT. Isso aqui acaba te ajudando a focar nas oportunidades e nas ameaças e nas fraquezas, né? E talvez nas forças também do seu problema, para que você busque uma solução mais focada em reduzir ameaças, aproveitar oportunidades, reduzir fraquezas e aproveitar as forças, né? Então, essa análise SWOT aqui acaba sendo importante nessa fase da imersão. Depois da imersão, depois que a imersão está feita, você vai para a parte da ideação, né? Então, após a imersão, é possível obter uma visão do problema e de quais partes desse problema necessitam de melhorias. Nessa fase, busca-se a criação de ideias para que as melhorias sejam almejadas e possam ser alcançadas, né? Então, você vai para essa parte aqui de ideação, de criar ideias. E criar ideias é um processo muito complexo. Obviamente a gente pode usar brainstorming, mas eu já mostrei em algum slide aí para vocês do passado 14, e não são os únicos, métodos de criação e combinação de ideias, né? Criação de novas ideias a partir da combinação de ideias já existentes. Então, virtualmente, se você tem duas ideias, a partir dessas duas você deveria conseguir criar mais 14, né? Virtualmente. Então, essa parte de ideação aqui ela é muito importante. Essa fase é muito bem combinada então, com brainstorming e quaisquer outras técnicas que possam vir ao seu auxílio. Depois aqui, prototipação, né? Então, nessa fase a gente seleciona as melhores ideias criadas na fase anterior e realiza testes ou protótipos das ideias sempre que possível. Pode ser simulação virtual, pode ser realmente protótipo, qualquer tipo de teste que busque validações iniciais dessas ideias que foram propostas aqui. E isso aqui é muito importante, essa questão da prototipação é muito importante. De novo, na parte de desenvolvimento de software, é muito tranquilo você fazer protótipos, porque o protótipo normalmente ele sai primeiro, né? Você tem um primeiro entregável ali, algo que a gente chama de deliverable de programa, e você vai desenvolvendo a partir desse protótipo. Algumas outras coisas não são tão práticas assim de você fazer a prototipação, e aí você pode apelar, por exemplo, para simulações, né? Você pode... E aí já tem
vários softwares baseados em CAE, por exemplo, né? O Computer Aided Engineering. E aí você pode, por exemplo, eu tô projetando lá uma retroescavadeira, né? A parte do braço lá da retroescavadeira e tal. E eu quero saber se aquilo ali vai suportar os esforços que eu quero que suporte. Então eu desenho ele no CAD e vou para o CAE. Né? No CAE a gente vai fazer simulações, vamos encontrar tensões ali, vamos ver se a rigidez estrutural tá bacana, se eu preciso fazer algum reforço em algum lugar, se eu posso usar algumas técnicas como é que fala? Topologia, né? Otimização topológica, enfim, várias coisas que dá para fazer com essa parte de prototipação. Mas a ideia é que você busque maneiras de validar as melhores ideias propostas aqui na fase da ideação. Ela se assemelha ao início da fase do ciclo de DCA, né? Então, daquela questão dos testes preliminares lá. Depois a gente tem a última fase, que é a fase de desenvolvimento, que é a fase de transformar os protótipos desenvolvidos em produtos entregáveis e lançá-los ao mercado, né? Essa fase de desenvolvimento aqui, ela não é o fim do processo, né? Após ela, a gente busca obter respostas das partes interessadas sobre o desempenho das soluções. Isso pode criar uma nova fase de imersão e o início de um novo ciclo dessa metodologia. Então você lançou o produto, beleza, lancei lá o iPhone 1.0. Putz, legal, iPhone, ninguém tinha iPhone, o negócio tem uma tela gigante, dá pra fazer um monte de coisa, dá pra pôr aplicativo, tal, beleza. O iPhone 1, repara que ele foi o final do desenvolvimento de um primeiro produto, mas ele não foi o final do design thinking da Apple na questão de desenvolvimento de smartphones. Por quê? Porque foi lançado ao mercado e depois desse lançamento continuou se estudando. Falou, putz, legal, o iPhone faz isso, mas putz, ele é frágil aqui, nesse outro ponto aqui a gente pode melhorar desempenho, esse recurso aqui tem usuário que não gosta, putz, o preço, sei lá se está dentro daquilo que a gente imaginava como preço de um produto como esse e tal. Então, quando você faz uma entrega, você não para com o design thinking, você pode voltar para uma imersão e, de novo, aqui eu estou colocando essas fases como fases cronológicas. Pode não ser uma fase cronológica, né? Na imersão, aqui, ó, eu tenho, comecei a imersão, é difícil não passar pela ideação, né? Mas a ideação pode ser muito rápida e você já cai numa prototipação, ou você já pega algo que estava aqui numa fase de desenvolvimento e você começa já a prototipar uma nova solução aqui antes de fazer um novo desenvolvimento. Então, quer dizer, as coisas não são, né? O design thinking, ele não é um processo tão linearzinho, assim, tão ciclozinho, bonitinho, igual o PDCA. Mas ele é um processo, é uma abordagem muito natural, né? Quer dizer, a gente que é engenheiro, de novo, eu falo para vocês, imersão, ou pesquisa, ou coleta de dados, depois ideação, depois prototipação e depois desenvolvimento é algo que a gente faz meio que naturalmente, né? Vai lá, Paulo, não se preocupa não, cara, depois você pega o finalzinho da aula pela gravação aqui, vai tranquilo. Então aqui, ó, então é algo que a gente faz naturalmente, né? Quando você está envolvido no projeto é muito difícil você não passar por essas fases, né? O design thinking ele só busca, vamos dizer assim, se você vai fazer um curso de design thinking, ele busca fazer com que você extraia o máximo de cada uma dessas fases, né? Então, putz, ideação, vamos trabalhar em ideias lá para você melhorar a sua ideação, vamos trabalhar com métodos criativos, não sei o que, combinações de ideias e tal, enfim, na parte de imersão, putz, beleza, vamos trabalhar com metodologia de pesquisa aqui, vamos fazer uma baita pesquisa, fazer conexões e tal, enfim, né? Basicamente isso. Para nós que já estamos bem imersos nessa questão de resolver problemas, afinal de contas, a função do engenheiro é resolver problemas, nós somos muito treinados para isso. Então,
para nós isso aqui é muito natural. E aqui, ó, e por isso há aqui uma importante etapa de documentação dos aprendizados obtidos com os processos até então. Isso aqui é importante, pessoal. De novo, eu bato nessa tecla da documentação. Na maioria das metodologias que a gente está vendo aqui, não me lembro se todas exatamente, mas no brainstorming a gente trabalha, falei bastante para vocês sobre documentação. No mind mapping, o mind mapping ele sozinho já é a documentação do próprio método, mas você pode fazer uma documentação mais detalhada. Depois a gente trabalhou com o Ishikawa, que ele sozinho também já é uma boa documentação, mas você pode detalhar. Depois a gente passou pelo PDCA, o PDSA, e na fase do a gente já tem coleta de dados, study a gente já tem análise dos dados, né? E no ACT a gente tem a consolidação do conhecimento. Então essa consolidação ela vem como uma documentação também. No Design Thinking mesma coisa. No desenvolvimento, né? E talvez o engate do desenvolvimento com a nova imersão seja uma documentação daquilo que foi aprendido, né? Tanto do lado bom quanto do lado ruim. Tipo, isso funciona, isso não funciona. Né? Documentar para seguir, para não ficar patinando em cima do mesmo problema todas as vezes. Note que essa abordagem pode ser executada paralelamente a um ciclo de PDCA. Né? As etapas não são tão bem divididas, mas, por exemplo, a imersão e a ideação elas podem ser feitas no plan. Né? Depois, a prototipação ela é no comecinho do do, né? E depois o desenvolvimento ele é o final do do. No desenvolvimento aqui a gente tem o check também, e no final do desenvolvimento a gente tem o act também. Então repara que elas não são igualmente divididas, né? As divisões são diferentes, mas meio que elas são paralelas, né? Você pode, o PDCA talvez seja uma especificação de um design thinking. Aqui, ó, as etapas do design thinking às vezes são desmembradas de diferentes formas por diferentes autores, né? Isso que eu estava falando para vocês lá no começo. Existem desmembramentos. Então repara aqui, ó. Comumente a gente encontra as seguintes etapas. Primeiro eu tenho a definição, pesquisa, né? Então definição e pesquisa vão fazer parte do processo de imersão. Depois a gente tem ideação, que é a própria ideação, prototipagem e seleção, que fazem parte do processo de... Na verdade, a seleção ela já faz parte do processo de ideação, e a prototipagem ela vem entre a seleção e a própria prototipagem aqui. Depois a gente tem a implementação, que já está lá entre a prototipagem e o desenvolvimento, e o aprendizado, que está lá no desenvolvimento. Então, repara que aqui a gente tem essas 7 etapas aqui, e essas 7 etapas elas casam com essas 4 etapas que a gente viu aqui no começo, ó, com essas 4 etapas, mas de uma maneira mais desmembrada. Por último, pessoal, quero falar para vocês do método Delphi hoje, né? Então, o método Delphi ele é uma técnica que possibilita, ele não tem nada a ver com esses métodos anteriores que eu estava falando agora, ele é totalmente novo. E ele trabalha com alguns estigmas aqui dos especialistas. Ele é um método antigo que foi desenvolvido entre 1950 e 1960, mas ele é um método que pode vir a ser útil, né? Então, o que é o método Delphi? O método Delphi é uma técnica que possibilita que um time de especialistas forneça as probabilidades e possibilidades de um determinado evento anonimamente. Essa parte do anonimamente aqui é a mais importante. Né? Então, basicamente, você está numa rara situação onde você tem acesso a um time de especialistas para resolver o seu problema, e você precisa tirar o melhor desse time de especialistas, lembrando que são especialistas, e tal qual especialistas, você pode ter alguns problemas que a gente vai discutir daqui para frente. Então, olha só, esse método utiliza-se, neste método, utiliza-se um número de rodadas estruturadas de forma a permitir que os especialistas refinem as suas ideias, baseando-se nas ideias de outros.
É utilizado em momentos em que se dispõe de um número de especialistas e se deseja extrair o máximo de cada um. Isso envolve muitas vezes a mudança de opinião, o que pode causar constrangimento a um especialista. Então, e além de tudo, ele é um método lento. É raro se utilizar Delphi, mas vocês podem utilizar, tá? É possível que se utilize, mas não é algo como um PDCA, por exemplo, ou um Ishikawa, que, putz, tem várias empresas que usam e tal, o negócio já está consolidado. Ele é mais lento, né? Ele é e menos utilizado, menos popular. Então, qual que é a metodologia do método Delphi? Primeiro eu vou escolher um mediador, que é um facilitador. Pode ser uma pessoa, pode ser um grupo, tá? Que vai fazer a mediação entre os especialistas. Os especialistas, eles não vão se comunicar. A ideia, talvez a principal ideia desse método é que eles nem se conheçam. Eles nem saibam que tem outros especialistas sendo consultados também. A ideia é que eles pensem que apenas eles estão sendo consultados. Por que isso? Porque, de novo, quando a pessoa se coloca numa posição de especialista, né, muitas pessoas têm um problema de não conseguir, por exemplo, ou criar filtros desnecessários, talvez, para a posição de especialista. Então, se o cara é especialista, normalmente ele acha que a palavra dele, toda e qualquer palavra que ele profere deve ser uma palavra final, né? Ele não pode mudar de opinião, ele não se permite errar em público. E a gente sabe que o processo de decisão, o processo de análise, de criação de ideias, envolve mudar de ideia, envolve erro, envolve combinação de ideias, envolve um monte de coisa. Errar é comum, né? Você não precisa só dar ideias certas, né? Isso é um preconceito grande no campo das ideias aí, que as pessoas precisam só dar ideias certas. As pessoas precisam pensar sobre tudo, né? Sobre as ideias certas e sobre as ideias erradas também. Uma vez eu ouvi um professor falando sobre inteligência artificial. Ele falou uma frase banal, mas que de certa maneira me surpreendeu, né? Talvez moldou um pouco a maneira de pensar que eu tenho hoje. Ele estava explicando sobre um sistema de inteligência artificial que jogava futebol, né? Controlava um joguinho de futebol. E ele falava assim que o sistema de inteligência artificial ele é bacana, né? Ele gera soluções boas porque ele tem a capacidade de pensar em todas as soluções, desde as soluções mais óbvias até as soluções menos óbvias. Por exemplo, ele pensa em chutar a bola na direção do gol, onde ele deve fazer o gol, da mesma forma como ele pensa em chutar a bola contra o próprio gol, né? Ele verifica se isso pode ser uma solução ou não. Então, repara que eu achei isso muito inteligente, porque ele não descarta nenhuma possibilidade. Olha, chutar contra o próprio gol pode ser uma solução também. Então eu preciso analisar isso daí. Quando eu estou resolvendo um problema, às vezes eu preciso pensar nisso também. Pô, será que eu não preciso? O que acontece se eu chutar contra o próprio gol? E vamos ver o que acontece, né? Daí pode surgir uma excelente ideia, como na minha experiência pessoal já aconteceu. Então o especialista ele não pode ter essa trava. Ele não pode achar que ele só tem que falar a coisa certa, né? E é por isso que existe essa metodologia, é por isso que a gente não quer que os especialistas se conheçam, porque a partir do momento que ele entende que tem outro especialista, ele já vai travar na hora, já fala, eu só posso falar a coisa certa aqui, eu não posso falar a coisa errada porque minha reputação está em jogo. E isso é um grande problema. Seguindo aqui, depois de escolher um mediador, né, um facilitador, o que eu preciso fazer? Identificar um time de especialistas. Isso aqui talvez seja a parte mais fácil do processo, porque ou eles estão disponíveis ou não. Mas você identifica o time de especialistas. Beleza. Depois, definir o problema a ser resolvido. E essa parte de definição do problema a ser resolvido é extremamente importante, porque você está convocando especialistas,
né? E eles são um recurso raro e caro e limitado. Então você não pode desperdiçar esse recurso, né? Você tem que dar para eles realmente o problema que você quer resolver. Senão você está desperdiçando seu recurso. Você não vai resolver o problema que você precisa resolver. Aí a gente vai para uma primeira rodada. Na primeira rodada, a ideia é distribuir um formulário aberto sobre o problema para coletar as informações gerais que os especialistas possuem sobre o problema. Então você vai fazer um formulário. Nesse formulário você tem que ter o seu problema muito bem enunciado, mas esse formulário ele não vai fazer perguntas tão específicas, são perguntas mais abertas para que cada especialista dê a sua palavra e mostre aquilo que são as informações que ele acredita ser relevantes sobre aquele problema. Aí você deve compilar as respostas, removendo o material que não for relevante para o problema e verificando pontos de vista em comum entre os especialistas. Essa é a primeira rodada. Segunda rodada. Criar um segundo questionário baseado nas respostas obtidas no primeiro, explorando o tema em maior profundidade. Então aqui eu já tenho que fazer na segunda rodada, eu já tenho que partir para perguntas mais específicas e eu tenho que fazer essas perguntas em profundidade, né? Eu tenho que conseguir explorar essa questão do especialista em si, né? Então aprofundar as questões e explorar os pontos de vista em comum, né, que foram encontrados entre os especialistas. Parte 6 aqui, etapa 6. Criar e distribuir um terceiro questionário com o intuito de suportar a tomada de decisão. Ou seja, você já fez um questionário geral, já obteve respostas, já fez um questionário específico, já obteve respostas. Com esses dois questionários, você deveria ser capaz, pode ser que não seja ainda, mas você deveria ser capaz de tomar uma decisão com relação ao seu problema. E aí você pensa na tomada de decisão. Essa tomada de decisão ela deve levar em conta os pontos de consenso nos questionários anteriores. E aí você pergunta nesse terceiro questionário para os especialistas sobre essa solução, se ela é uma boa solução, quais seriam as implicações e tudo mais. Então você vai criar um terceiro questionário cujo intuito é suportar já a tomada de decisão. Então, de novo, explore os pontos de vista em comum encontrados nos questionários anteriores. Se necessário, pode haver mais rodadas de questionamentos até que se encontre um consenso. Não é recomendável que haja muitas rodadas, porque o cara que é especialista, ele acaba se cansando do mesmo assunto, ele acha que ele tem mais o que fazer. Então não é legal você ficar desperdiçando tanto assim o tempo da pessoa com questões tão específicas, né? E aí depois, o item 7, analise as conclusões do questionário final e planeje as ações baseadas nos consensos encontrados. Eu particularmente acho que essa questão dos consensos você tem que ficar muito atento, né? No seguinte sentido, às vezes um consenso não é a melhor solução. Ele é a solução ótima, mas não é a melhor solução. Lembra da questão do sorvete napolitano que eu falei para vocês, né? Às vezes uma solução que tenta equilibrar duas coisas que são opostas, ela vai ser uma solução intermediária, ela não vai ser a melhor solução, né? Então, talvez você se basear só nos consensos possa te levar a um sorvete napolitano da vida, né? Possa te levar a uma solução que ela é o meio termo entre várias coisas, mas ela não é exclusivamente boa para nada. Então, isso aqui é algo onde você tem que tomar muito cuidado, porque talvez o cuidado tenha que ser tomado até nos questionários aqui para induzir os especialistas a realmente caminharem para a melhor solução e não uma solução meio do caminho, né? Tentar explorar, tentar mostrar lados aqui para tornar claro para os especialistas que não se busca uma solução intermediária, se busca uma solução boa.
E aí a gente tem alguns pontos críticos aqui do método Delphi para a gente finalizar, que são os seguintes. O primeiro é que o método é lento, né? Então você tem que ter tempo para utilizar esse método, diferente de um brainstorming que são 30 minutos, né? O método Delphi é lento, ele demora, você pode demorar dias até semanas para realizar o método, né? Seja cuidadoso na formulação do problema e dos questionários. Especialistas gostam de estar corretos e podem ser pedantes. O que é uma pessoa pedante? Uma pessoa pedante é uma pessoa que foca mais em corrigir, por exemplo, o erro das outras pessoas. Então, sabe aquela pessoa que fica corrigindo a gramática das pessoas sem focar de fato na ideia que está sendo dita? Isso é um exemplo de pedância. Não é só isso, mas isso é um exemplo de pedância. Então, eles gostam de estar corretos e podem ser pedantes. Para alguém que assiste muitos podcasts aí, a gente teve o caso, por exemplo, acho que é Gabriela Prioli, acho que é o nome dela, talvez, no Flow Podcast lá, onde estavam se discutindo ideias e ela ficou importunando um dos entrevistadores lá, um dos apresentadores, dizendo que apesar da opinião dele, ele não tinha dados e precisa de dados e dados e dados. Não que esteja errado, mas ela foi um pouco pedante nessa postura, né? No sentido de que focou, exatamente, para quem assistiu, ficou focando no dado e não no problema. Isso é um exemplo de pedância, é muito irritante. E especialista, né, uma pessoa que estudou muito e não tem uma mentalidade muito assim bacana, apesar de ter muito conhecimento, não tem muita sabedoria, ela pode ser pedante, né? E uma pessoa pedante, ela pode simplesmente ficar explorando essas falhas no processo e acabar sabotando o processo, em vez de realmente gerar contribuições. É engraçado porque entra muito em conflito com aquilo que eu estava falando com vocês no brainstorming, né? Dos tipos de mentalidades lá, inexperientes, experientes e tudo mais. E às vezes a pessoa pode ter 18 títulos de doutorado e mesmo assim ser uma pessoa infantil, imatura, que não consegue ter uma discussão criativa de uma maneira produtiva, né? Ela quer ser dominante, ela quer ser pedante, ela quer aparecer, tudo errado. Então, repara que às vezes não é só o conhecimento, às vezes a sabedoria ela é importante. Então tem que ter muito cuidado nesse processo aqui, tem que ter um pouco de paciência também, meio que você tem que agregar o especialista, né? Porque se você irritar ele vai começar a ser pedante e vai começar a sabotar o processo. Pode haver demora na resposta dos questionários, né? Os especialistas podem estar envolvidos em outras tarefas, o que acontece, ou os especialistas podem demorar a ter ideias que acham relevantes para responder o questionário. Tem isso, o especialista às vezes ele fala assim, não vou dar qualquer ideia, né? Eu quero dar uma super ideia, tem que ser a ideia do especialista e não qualquer ideia. E aí o cara pode demorar até ele chegar numa ideia que ele acha que é uma ideia válida. De novo, a gente que conhece o processo de brainstorming sabe que às vezes não é só a qualidade das ideias, mas também a quantidade, né? Então, vai da característica pessoal de cada um, mas isso aqui tende a acontecer entre especialistas. Infelizmente, especialistas são seres que tendem a ter o ego muito inflado, porque eles são pessoas que estudaram bastante, né? E são pessoas que estudaram normalmente além do que outras pessoas estudaram e não aceitam estar erradas, né? Eu sou uma pessoa que pode falar isso porque, primeiro, que eu passei por um meio onde havia muitos especialistas que se entendiam como especialistas, que é o caso da Unicamp, né? O professor da Unicamp, ele acha que ele é um semideus, infelizmente, né? Tem algumas raras exceções que não, mas infelizmente a maioria acha. E em segundo lugar, até a martelada me desconcentrou aqui, desculpa pessoal. Então a gente estava falando dos especialistas e tal, que eles têm o ego muito inflado, né? Então, em primeiro lugar, eu posso falar isso porque eu passei por um ambiente desse.
Em segundo lugar, eu posso falar isso porque eu estudei muito, né? Passei por doutorado, passei por pós-doutorado, passei por um monte de coisa e eu entendo o que é estudar bastante, eu entendo o que é estudar além do que todas as outras pessoas que você conhece estudaram e eu sei que muita gente que passa por esse processo pode se tornar vaidosa. E eu me desvencilhei desse tipo de vaidade. Eu sou uma pessoa que, por exemplo, eu não faço questão nenhuma que ninguém me chame de doutor, apesar de ter conquistado o título na unha. Então, assim, vai muito, são questões muito pessoais, né? Mas vai muito daquela questão de mentalidade que eu falei para vocês. Não é proporcional à quantidade de conhecimento que está armazenada na cabeça da pessoa. Então, tomem muito cuidado com isso. Ainda sobre os pontos críticos aqui, o anonimato é fundamental. Então é desejável que o especialista não saiba que está passando por um método Delphi. Como a gente conhece o método Delphi, às vezes fica esquisito você responder um questionário e aí vem um segundo questionário com umas puta ideia boa e você fala, pô, se me contrataram como especialista, como é que veio essas ideias boas no segundo questionário aqui? Talvez tenha outro especialista sendo consultado também para que tenha sido gerado esse tipo de questionamento, né? Então, normalmente a pessoa desconfia, né, que tem outros especialistas na área, mas o ideal é que ela não saiba. Se ela vier a saber, é desejável que o especialista não saiba que outros especialistas estejam sendo consultados, ou no mínimo, que ele não saiba quem são os outros especialistas. Né? Isso aqui acontece muito também. Né? Quando você coloca dois especialistas em contato, normalmente você tem aquele conflito de ego, né? De vaidade mesmo, e quem sempre um quer estar mais certo do que o outro. Né? E isso é totalmente improdutivo no ramo de geração de ideias. Então a gente não quer que isso aconteça. Por isso que você não deve dizer para o seu especialista, no mínimo, quem são os outros especialistas que você está consultando. Mas, se você conseguir dizer que ele, ou ocultar o fato de que ele está passando por um método Delphi, talvez seja o melhor dos mundos. Basicamente era isso, pessoal. Conseguimos terminar faltando 3 minutos para o final aí.